Muito boa tarde a todos. Quero naturalmente começar por agradecer as palavras do Sr. Almirante Vidal Abreu, Presidente da Academia de Marinha, e na pessoa do Sr. Almirante cumprimentar todos os académicos desta Academia. Quero também fazer aqui um agradecimento inicial ao Pedro Pinto, que foi quem, ao meu colega Pedro Pinto, neste caso, que foi quem me deu a referência destes documentos que aqui hoje trarei e vos apresentarei. Bom, começo então... deste lado assim. Começo então por relembrar que esta expedição de Francisco Barreto e Vasco Fernandes Homem ao Monomotapa é considerada como a primeira grande expedição portuguesa organizada no espaço do que hoje consideramos Moçambique. E que foi já considerada pela historiadora Eugénia Rodrigues há alguns anos atrás como a mais importante expedição que foi organizada no âmbito do espaço do chamado Estado da Índia. Ora, a fim de contextualizar aqui um pouco melhor os documentos que irei apresentar, vou apenas relembrar os acontecimentos principais desta expedição, embora creia que todos vós, em linhas largas, conhecem esses acontecimentos. Portanto, em 1569, Francisco Barreto foi então nomeado por Dom Sebastião como capitão-mor desta expedição. Partiu então para essa expedição, mas apenas chegou a Moçambique em maio de 1570, fruto de uma série de problemas que existiram na navegação no Atlântico, e posteriormente envolveu-se numa jornada à costa de Melinde e não partiu imediatamente para o interior do sertão moçambicano, algo que só fez um ano depois. No momento em que houve também o problema do ultimato do padre Francisco de Monclares relativamente à questão da rota a seguir, se seria no fundo aqui por Sofala, que era o que tinha sido inicialmente previsto, ou seria pelo Val do Zambeze, e foi pelo Val do Zambeze que ele foi, e consequência disso, após a fortificação em Sena, houve uma primeira batalha inicial com os mongases. Na sequência dessa batalha, Francisco Barreto decidiu regressar a Moçambique para reforçar a expedição e relançar a expedição, mas ao regressar faleceu. E nesse momento sucedeu-lhe então Vasco Fernandes Homem. Após um momento inicial sobre tentar perceber se a expedição tinha ou não tinha condições para continuar, Vasco Fernandes Homem decidiu continuar a expedição, mas desta vez, indo precisamente pela rota de Sofala, tendo como objetivo chegar às minas de Manicas e... Uma vez chegado a esta localização e percebendo que as possibilidades de mineração não eram muitas, Vasco Fernandes Homem decidiu partir novamente para o Val do Zambeze e explorar as minas que o imperador Ngoma do Monomotapa tinha doado aos portugueses, nomeadamente na Chicova. E foi então nesse processo, sabendo que tinha chegado então a Moçambique, Dom Fernando Monroy nomeado para o suceder, que normalmente se considera que a expedição terminou. Ora, a questão é que esta expedição tendeu a ser retratada em diversa historiografia como um fracasso, sendo elencados vários argumentos para explicar este fracasso, desde o problema de um exército demasiado grande a penetrar o sertão africano à moda europeia, ao problema da malária, que era completamente imprevisto para a época, também as questões relacionadas com o conhecimento geográfico, e neste caso a falta de conhecimento geográfico que à época existia, e também, mais recentemente, outros trabalhos que procuraram chamar a atenção, como nesta expedição a mistura entre política e religião teve um papel determinante na própria evolução também dos acontecimentos. Mas todo este debate, de alguma forma, desaguou sempre na questão de perceber qual é que tinha sido, afinal, então, a intenção primordial de Dom Sebastião ao nomear Francisco Barreto. Pretenderia ele iniciar uma territorialização em África? Pretenderia ganhar acesso às minas de ouro do Monomotapa à época tão faladas? Pretenderia vingar o martírio do padre Dom Gonçalo da Silveira, ocorrido na corte do Monomotapa em 1561? Pretenderia realmente ganhar um melhor conhecimento geográfico da realidade vigente naquela região do globo e mais tarde considerar outros projetos? É exatamente então nesta linha que aqui hoje trago esta comunicação, no sentido de perceber como é que os novos documentos que apresentarei ajudam a perceber qual é que era realmente a intenção inicial de Dom Sebastião e qual a motivação que o levara, portanto, a nomear Francisco Barreto, e como é que o evoluir de toda a expedição se enquadra com a política régia para o Estado da Índia, mas também de uma forma mais global para o Império Português à época.
Ora, compreendem então que tenho que começar brevemente com uma pequena nota sobre a origem dos documentos que irei apresentar, que é, portanto, uma origem dupla. Um primeiro códice da Biblioteca Nacional de Portugal, que contém diversa documentação dos séculos XVI e XVII e que se percebe que muito provavelmente terá pertencido ao arquivo da Casa dos Homens e que é, portanto, uma coletânea com documentos sobre a família dos homens. E que tem nesta coletânea particular destaque os documentos relativos à carreira de Vasco Fernandes Homem, enquanto mestre da Ordem de Santiago, enquanto governador da expedição do Monomotapa e posteriormente como capitão de Arzila já durante o período filipino. Posteriormente, um outro códice, o da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, terá tido muito provavelmente aqui também uma origem provável no arquivo da Casa dos Barretos de Quarteira, de onde era oriundo Francisco Barreto, mas que ao longo do tempo foram sendo adicionados. Este códice realmente tenha muita documentação inédita para o século XVI português. E entre essa documentação vamos encontrar precisamente documentação relativa à expedição do Monomotapa, inserida naquilo que me parece ser o rol de todas as missivas que Dom Sebastião terá escrito para o chamado Estado da Índia no ano de 1572. Ora, então, o primeiro documento aqui que gostaria de vos apresentar é esta carta da Rainha Dona Catarina a Vasco Fernandes Homem, de 15 de fevereiro de 1572, na qual a Rainha escreve a Vasco Fernandes Homem sobre o falecimento recente da sua esposa e 2 filhos, dizendo-lhe que consideraria que provavelmente Dom Sebastião lhe daria a Vasco Fernandes Homem a licença que ele tinha pedido para regressar antecipadamente ao reino. E por esta carta percebemos também que Dona Catarina é uma patrocinadora política desta expedição. E porquê que este aspecto é importante? Ele é importante porque o padre Francisco de Monclaros, ao escrever a relação desta expedição em 1574, escrevera que em 1569, quando Francisco Barreto fora nomeado, a promover o neto de organizar esta jornada. E esta carta revela-nos, portanto, que a rainha não foi uma opositora, mas sim uma patrocinadora dessa expedição. Ora, a questão perante esta carta é saber se o próprio Francisco Barreto também não terá recebido cartas deste tipo por parte da rainha. E a mim parece-me provável que as tenha recebido, apesar de não as conhecermos, atendendo à relação de proximidade que teve com a rainha Dona Catarina, que o nomeou, por exemplo, para o Socorro de Mazagão em 1562. Na mesma lógica encontramos também as cartas dirigidas pelo cardeal Dom Henrique a Vasco Fernandes Homem nos anos de 1572, 1573 e 1575. E estas cartas revelam novamente que o cardeal também é ele um patrocinador político desta expedição, particularmente na carta de 1575, na qual o cardeal já está informado do falecimento de Francisco Barreto e escreve a Vasco Fernandes Homem, no fundo, a encorajá-lo a continuar a expedição. E, portanto, aqui a questão que coloco é a mesma que coloquei para Dona Catarina. Não terá também Francisco Barreto recebido cartas destas por parte do cardeal? Parece-me provável que sim, apesar de não as conhecermos, tendo em conta que o cardeal nomeara precisamente Francisco Barreto em 1563 para o comando da expedição portuguesa à opinião de Vélez. Mas, do meu ponto de vista, aquela que para mim foi a maior surpresa foi encontrar cartas do Sr. Dom Duarte. E o Sr. Dom Duarte, importa aqui relembrá-lo, sobrinho de Dom João III, era, à época que nos estamos aqui a reportar, na ausência de Dom Sebastião e do cardeal Dom Henrique, o herdeiro da coroa portuguesa. E estas cartas de 1571, 1572 e 1576 têm um denominador comum, que é percebermos a cumplicidade existente entre Vasco Fernandes Homem e o Sr. Dom Duarte, cumplicidade essa que leva a que, por exemplo, o Vasco Fernandes Homem tenha enviado um presente da própria expedição do Monomotapa para o Sr. Dom Duarte, que infelizmente não é referido, mas também percebemos, por exemplo, que o Sr. Dom Duarte intermedia os negócios que Vasco Fernandes Homem mantém com o 6º Duque de Bragança, Dom João, que era seu cunhado, e sobretudo percebemos nestas cartas que o Sr. Dom Duarte é o que está dentro da família real mais ansioso por ter novidades sobre a evolução da expedição. E, portanto, podemos dizer que ele, de alguma forma, foi o maior entusiasta da expedição a seguir ao próprio rei, Dom Sebastião. Ora, a conjugação então da documentação dos dois códices permite-nos reconstruir aquilo que terá sido a avaliação que Dom Sebastião, neste ano específico de 1572, fazia da evolução da expedição. Importa, por isso, vermos como é que estes documentos
nos ajudam então a perceber qual é que foi a avaliação que o rei fez da expedição nos inícios de 1572. Ora, um primeiro documento que aqui gostaria de apresentar é esta carta dirigida a Francisco Barreto e que, de alguma forma, é contraditória relativamente a um dos documentos que João Reis tinha publicado na coletânea de documentos para esta expedição em 1984, porque tinha um sentido oposto a este que aqui está. Isto é, esta carta é a carta em que Dom Sebastião atribuía formalmente o título de governador a Francisco Barreto para, portanto, sediar o seu governo na África Oriental, enquanto ao vice-rei Dom António de Noronha era atribuído o governo de Goa e ao governador António Nis Barreto o governo de Malaca. Mas nesta carta ficou escrito pela parte do próprio rei, porquanto quer que somente vós useis em todo de igual à jurisdição do dito vice-rei da Índia, sem dependência alguma dele. E esta é a parte em que o documento é contraditório com o que já estava publicado em 1984, onde ficara estabelecido que Francisco Barreto deveria obediência política ao vice-rei Dom António de Noronha. No entanto, existem também outras duas cartas particularmente curiosas. Uma primeira, escrita também em 13 de fevereiro de 1572, na qual Francisco Barreto é informado, na qualidade de membro do Conselho de Estado de Dom Sebastião, da deslocação a Portugal do cardeal Alexandrino e dos negócios que o rei tratara por essa ocasião, e sobretudo uma carta também escrita nesse dia, com um tom bastante áspero por parte do rei, na qual se percebe que o rei está desagradado com Dom Sebastião, com Francisco Barreto, peço desculpa, por este não ter partido de imediato à chegada a Moçambique para o interior do sertão moçambicano. E isso fica muito claro quando o rei escreveu: deveis-vos desocupar de todas as outras mais coisas, por necessárias que vos pareçam, e prosseguirdes o negócio da conquista e empresa do senhorio de Mena Mutapa. Ora, nesse mesmo dia, em claro contraste com esta carta dirigida a Francisco Barreto, Dom Sebastião dirigiu uma outra carta a Vasco Fernandes Homem, a pretexto de tomar posição sobre o tal pedido de licença antecipada de regresso ao reino que Vasco Fernandes Homem formulara. E então o rei escreveu, e passa a citar: e quanto à licença que me pedis para vos virdes para o reino, tanto que ajudardes a ganhar as minas do senhorio de Mena Mutapa, que espera em Nosso Senhor que seja muito cedo para seu serviço e aumento da fé e cristandade nessas partes, vos responderei, e confio que me servireis nisso, de maneira que não somente vos conceda essa licença, mas que com razão folgue de vos fazer honra e mercê. E enquanto isto não for feito e tiverdes recado meu, vos não vireis. Portanto, o rei não autorizava Vasco Fernandes Homem a regressar, mas contrariamente àquilo que vimos na carta de Francisco Barreto, o rei não estava desagradado com o desempenho de Vasco Fernandes Homem. Antes, pelo contrário, tinha expectativas relativamente a ele. Neste mesmo dia também, Dom Sebastião dirigiu cartas a Rui Nunes Barreto, filho de Francisco Barreto, e a António Pereira Brandão, capitão de Moçambique, agradecendo os serviços que ambos tinham prestado no auxílio ao governador Francisco Barreto nos primeiros momentos da expedição, assim como também esta carta particularmente interessante a Jerónimo Barreto Rolim, primo de Francisco Barreto, na qual o rei também agradece os serviços prestados e faz uma promessa de mercês quando ele entrasse na capitania de Sofala, para a qual fora nomeado navegante dos providos, mas como veremos já de seguida, esta carta está diretamente ligada com o documento que já de seguida afastar Francisco Barreto e Vasco Fernandes Homem da liderança da expedição do Mona Mutapa. E este documento ajuda-nos a perceber as razões invocadas pelo rei. Apesar de não conhecermos muitos detalhes sobre a figura aqui de Duarte Melo, aquilo que fica evidente na leitura deste documento é que Dom Sebastião enviava Duarte de Melo a Moçambique naquele ano para se informar se Francisco Barreto ou Vasco Fernandes Homem, caso este sucedesse a Barreto, no caso de ele ter falecido, já tinham ou não partido para o interior do sertão moçambicano. E caso não tivessem partido, a resposta e a atuação do rei era clara: tinham que ser demitidos. Caso contrário, se já tivessem partido, os documentos que eram então entregues a Duarte Melo deveriam ser guardados e Duarte Melo deveria regressar a Lisboa. Ora, são então os documentos que foram então entregues a Duarte Melo que conhecemos designadamente a carta que Dom Sebastião escreveu a Francisco Barreto por essa ocasião. Designadamente que fizesseis logo, sem fazer detenção alguma, o que até aqui não fizestes, e por acerca da dita conquista e empresa ter dada outra ordem, vos mando que, tanto que vos esta for dada, entregueis a fortaleza de Moçambique a pessoa que ao tal tempo nela estiver por capitão, ou outra pessoa que vos melhor parecer.
E adiante, se ainda dúvidas tivéssemos, o rei escreveu: e feita esta entrega, vos embarcareis logo para a Índia nestas naus, que ora vão, e nelas vos vireis para o reino no ano que vem de 1573, o que cumprireis assim, sem a isso pordes dúvida alguma, posto que cumpra meu serviço, e os regimentos e provisões que tendes entregareis na Índia à pessoa que vos mostrar a provisão minha. E, portanto, não há dúvida, Dom Sebastião demitia formalmente Francisco Barreto. Nesse mesmo dia, caso fosse Vasco Fernandes Homem que estivesse no comando da expedição, o rei também escrevera a carta para Vasco Fernandes Homem. E vale a pena novamente lê-la para percebermos o contraste com a carta de Francisco Barreto. Hei por meu serviço por hora e por outros respeitos que me a isto moveram, que sendo caso que vós tenhais entrado na sucessão da conquista e empresa do senhorio de Mena Mutapa, de que és provido por falecimento de Francisco Barreto do meu conselho, que aí se enviei, e ao tempo que vos esta carta for dada, não tenhais já ido fazer a tal empresa, vós a não façais, nem useis da dita sucessão, e vos mando que entregueis todos os regimentos e provisões que tiverdes. E Francisco Barreto levou à pessoa que per outra minha provisão tenha ordenado e mandado que vá fazer a dita empresa. Como pela provisão vereis o que vos encomendo e mando que comprais, sem isso pordes dúvida alguma. Portanto, também Vasco Fernandes Homem, por esta carta, era afastado, mas percebemos o contraste com Francisco Barreto, na medida em que aqui não há um desagrado do rei relativamente à figura, como existia no caso de Francisco Barreto. Ora, é exatamente então nesta sequência que Dom Sebastião também entregou outros 2 documentos a Duarte de Melo, pelos quais deveria serem nomeados os sucessores de Francisco Barreto e Vasco Fernandes Homem. E, novamente, num destes documentos surge claro o desagrado do rei perante aquilo que o rei considera o incumprimento de ordens por parte de Francisco Barreto e que o levara a nomear, em primeiro lugar, para suceder na capitania da expedição, Jerónimo Barreto Rolim e, apenas na falta deste, Dom Fernando de Monroy. E o título que um ou outro teriam seria Capitão-Mor da conquista e empresa do senhorio de Mena Mutapa. Com esta nuance de que este documento teria que ser aberto na Índia. E porquê? Porque quer Jerónimo Barreto Rolim, quer Dom Fernando de Monroy se encontravam à época na Índia. Ora, perante isto, a questão que se coloca é saber o que é que aconteceu. E não temos informação nem que Francisco Barreto nem que Vasco Fernandes Homem foram demitidos e, portanto, há que questionar o porquê. E a resposta é simples. Se realmente Duarte de Melo se embarcou para Moçambique durante este ano de 1572, ao chegar ao local terá constatado que Francisco Barreto tinha partido para o sertão moçambicano em setembro de 1571 e, nesse caso, como as ordens tinham previsto, deveria regressar ao reino com os documentos e nada a fazer. E muito provavelmente terá sido isso que sucedeu. Ora, é nesta sequência, então, que, passado cerca de um ano, numa carta de 23 de março de 1573, Dom Sebastião se volta a dirigir a Francisco Barreto, já num tom bem diferente das outras missivas que até aqui analisámos. Esta carta de Dom Sebastião parece ser uma resposta à carta que Francisco Barreto escreveu ao rei, na qual justificaria os motivos do seu atraso e não partida imediata para o interior do sertão moçambicano e à tal jornada na costa de Melinde. Carta essa que, da parte de Francisco Barreto, permanece desconhecida. E nesta carta percebemos que Dom Sebastião já não está desgostado, por assim dizer, e portanto não está oposto, por assim dizer, àquilo que Francisco Barreto até então tinha feito, porque lhe agradece todos os serviços que prestara nessa jornada na costa de Melinde e, sobretudo, porque adiante o rei já está informado de que Francisco Barreto partira para o interior e por isso escreve: e folguei de saber que não a dilatareis mais, a tal partida para o interior, e partireis logo em setembro de 572, pelo que tenho por certo que a tereis lá posta em feito e fareis tanto nisso como era necessário para recuperar a perda do tempo que se dilatou. Ora, efetivamente, em toda esta longa carta, o único momento em que se percebe um motivo de censura do rei a Francisco Barreto surge mais adiante nessa mesma carta, quando o rei escreveu: não hei por bom exemplo, nem posso eu haver percebido de tratar-vos de trato, esperando eu somente de vós conquistas. E isto é que praticara em Moçambique e que eram do desagrado do rei, claro está. Mas esta carta contém ainda 2 outras novidades que importam aqui analisar. A primeira é percebermos que logo no regimento de 1569, Dom Sebastião já tinha ordenado a Francisco Barreto a exploração da linha de costa entre o Cabo da Boa Esperança e o Cabo das Correntes. E isso está muito evidente aqui no documento, quando o rei escreveu, referindo-se precisamente ao Cabo da Boa Esperança: tudo o que souberdes das coisas desta qualidade, me escrevereis sempre particularmente, porque as hei por de qualidade para isso, ainda que importe menos que outras mais necessárias daquela costa,
que deveis mandar descobrir, quando puderdes fazer, com pouco custo e sem vos divertirdes da vossa empresa, em que somente vos ocupareis até lhe dardes o fim que eu espero. E, portanto, o rei tinha este interesse, mas era novamente claro, a prioridade devia ser a penetração no sertão moçambicano e não desviar a atenção para esta questão. Ora, isto está diretamente ligado a uma afirmação que o padre Francisco de Monclaros fez na relação da jornada, de que logo em 1570 Francisco Barreto enviara um fidalgo para fazer o reconhecimento costeiro, exatamente, entre o Cabo da Boa Esperança e o Cabo das Correntes, e que este fidalgo teria o roteiro da região pronto, mas que faleceu às mãos dos cafres. E, obviamente, que há aqui uma ligação com o roteiro de Manuel Mesquita Perestrelo de 1576 desta mesma região. E por ele ficamos, portanto, a perceber que Dom Sebastião se preocupava com os problemas de navegação e naufrágios que ocorriam desde o início da presença portuguesa nesta zona, precisamente. E esta carta tem ainda uma outra novidade, que é de percebermos que também Francisco Barreto que deveria explorar territorialmente o caminho entre Moçambique e Angola. E, justamente referente a isto, o rei escreveu, e passo a citar: "E ficáveis com esperança de me poder mandar recado do Império de Mena Mutapa per via de Angola, pelo que vos encomendo que procureis muito por abrir este caminho, como vos tenho encomendado em vossa instrução. Porque receberei particular contentamento de os recados das conquistas que tiverdes feito e fizerdes nessas partes me poderem vir com mais diligência." E, portanto, temos aqui mais uma prova de que, de facto, Dom Sebastião queria saber ao detalhe tudo o que se estava a passar nesta expedição, no âmbito daquilo que era o sistema de comunicações do século XVI, que nada tinha a ver com relativas à tonelagem dos navios, e novamente está ligado aos tais problemas de navegação que falei há pouco. E isto também tem uma relação direta com a informação também que ele estaria convencido de que a sua capitania do Natarias chegaria às costas do Índico, o que revela, por parte destes atores políticos de Dom Sebastião, desta região de África. Ora, outros documentos desta expedição ajudam-nos então a perceber como, desde o início, que Vasco Fernandes, homem, foi uma esperança para Dom Sebastião. E isso explica porque é que o rei, ainda antes da partida de Lisboa, lhe passou este alvará ordenado de 200 mil reais enquanto serviço na expedição e, sobretudo, que o tenha convocado secretamente para vir à sua presença ainda antes. Mas explica também este outro documento, que era um documento que provavelmente Dom Sebastião já passara também à partida, mas que Francisco Barreto só executou em 1572, em junho de 1572. E que documento era este? Era um documento pelo qual Vasco Fernandes Homem veria o seu ordenado aumentado em mais de 200 mil reais e era nomeado como mestre de campo e de todo o exército na expedição. E Francisco Barreto passou então este documento a escrito e a aplicação em junho de 1572, porque foi nesse momento que os portugueses enfrentaram os mongás. E este documento é então importante porque ele confirma por que razão é que neste primeiro enfrentamento militar o destaque militar coube realmente a Vasco Fernandes Homem e não a Francisco Barreto, que tinha tomado a decisão estratégica e militarmente errada de combater em terreno aberto contra o inimigo. Mas a ideia com que se poderia ficar olhando aos documentos que tinham sido publicados em 1984 por João Reis, nomeadamente esta ideia de que Francisco Barreto poderia ter falecido em maus lençóis junto do rei, por assim dizer. Ora, temos aqui a reação de Dom Sebastião ao falecimento de Francisco Barreto, que importa ler. Sobre o falecimento de Francisco Barreto, que Deus perdoe, de que recebi o sentimento que era rezã, e merecia a perda de um tal vassalo, de cujos serviços tinha muita satisfação, e por quem esperava próspero sucesso da empresa a que o enviei essas partes.
Sabemos também que, quando o corpo de Francisco Barreto chegou à Barra de Lisboa, Dom Sebastião ordenou exéquias solenes em memória de Francisco Barreto e também que, posteriormente, a sua sobrinha, a conhecida Dona Francisca de Aragão, primeira Condessa de Ficalho e Maialde, teve mercês passadas por Dom Filipe I e justificadas em parte com os serviços e a carreira do tio Francisco Barreto. E, portanto, esta é também mais uma prova de como, de facto, Francisco Barreto não morrera em desgraça junto de Dom Sebastião. Mas esta carta, a Vasco Fernandes Homem, tem também a reação que o próprio rei teve relativamente à sucessão de Vasco Fernandes Homem. E importa novamente lê-la. E posto que por estas e outras causas o devia sentir, o falecimento de Francisco Barreto, cuide no que em particular toca ao efeito e cumprimento dela, a expedição. Não fará tanta falta, pois vós o sucedeste e ficaste em seu lugar. E é esta empresa de tamanho efeito e importância ao reino de Nosso Senhor, bem aumento destes reinos e de minha coroa, que deveis de ter por certo que acabada esta obra, e conseguindo-se dela o fim que pretendo, ficais merecendo fazer-vos por isso muito boas honras e mercês. E assaz vos obriga ao procurardes a confiança que eu de vós tenho, além de entenderdes quanto nisso me servis, que é a principal causa que deve obrigar aos homens de vossa qualidade, pelo que vos encomendo como vós preferis ao fazer na vossa carta. E ainda nesta carta, Dom Sebastião informava Vasco Fernandes Homem que lhe enviava mais 150 homens para prosseguir com a jornada e que tinha escrito também ao governador da Índia, à época António Muniz Barreto, para que da Índia viesse tudo o que fosse necessário para que a expedição pudesse efetivamente continuar. Ora, a questão é que passados 4 dias deste documento que vos mostrei, Dom Sebastião escreveu uma outra carta a Vasco Fernandes Homem e o rei escreveu: e tendo respeito à vossa cidade e disposição em que ficáveis e aos serviços que nisso tendes feito, hei por bem de vos conceder a licença que por vossa parte me foi pedida para vos virdes para estes reinos. E isto colocava uma questão que é: quem é que ficaria então a liderar a expedição? Ora, o rei só resolveu esta questão passado cerca de um ano, em janeiro de 1576, quando nomeou Dom Fernando Monroy, e o título que ele deveria ter era Capitão-Mor dessa empresa e conquista do senhorio. Há aqui também um outro documento que merece aqui alguma análise, que é o auto de posse que o governador Vasco Fernandes Homem fez das minas da Serra do Imperador Negomo do Monomotapa, e passo a citar: dava e encomendava à sua Alteza per avio de seus reinos as ditas minas da prata da Serra de Dima e outras lá dentro na Mucaranga, que são duro, como o dito Francisco Rafacho diria, pois estava presente. Ora, este documento então demonstra que o Imperador do Monomotapa não se limitara a doar minas periféricas aos portugueses, doara minas na sede do seu poder, a Mucaranga. E esta afirmação era particularmente válida, pois vinha de Francisco Rafacho. E Francisco Rafacho fora um dos embaixadores que Francisco Barreto enviara junto do Imperador Negomo. Mas este documento também ajuda a perceber como, tal e qual, e fez também, novamente, o reconhecimento das possibilidades de mineração no local. E isto está diretamente então ligado com a sua posterior decisão de deixar na região o capitão António Cardoso de Almeida, e que normalmente se considerava que teria deixado sem ter explorado. Mas aqui temos a prova de que ele esteve lá e explorou e viu com os seus próprios olhos. E normalmente considera-se também que ele deixou o capitão António Cardoso Almeida porque soube, entretanto, da chegada do seu Fernando de Monroy. Ora, podemos ser levados a pensar, pelos documentos publicados em 1984, que a passagem de testemunha de Dom Fernando de Monroy teria ocorrido em 1576. A data bem diferente, tem a data de março de 1577. E por este documento ficamos novamente a saber qual foi o título com que Dom Fernando de Monroy foi nomeado. E o título foi Capitão-Mor da empresa do senhorio de Monomotapa e da governança de Sofala. E, portanto, não há dúvidas que Dom Sebastião, ao atribuir este título a Dom Fernando de Monroy, pretenderia que a expedição continuasse e não que ela terminasse. E porquê então este atraso e porquê só em março? Porque Vasco Fernandes Homem tinha que regressar do hinterland moçambicano, nomeadamente do Vale do Zambeze, para, com toda a logística da expedição à época,
e isso naturalmente atrasou a realização da entrega de poder a Dom Fernando de Monroy. E destaque-se também como Dom Sebastião mudara de ideias, ou seja, agora nomeava em primeiro lugar Dom Fernando de Monroy, quando antes tinha decidido nomear primordialmente Jerónimo Barreto Rolim. Apesar disso, não deixa de ser estranho que na chancelaria de Dom Sebastião não exista referência a esta nomeação de Dom Fernando de Monroy. No entanto, a história não termina por aqui, porque se o verdadeiro momento de entrega do poder não foi em março de 1577, mas sim em junho de 1577, momento em que foi feito este auto de entrega de cartas de patentes e outros documentos de Vasco Fernandes Homem a Dom Fernando de Monroy. E é então elencada a lista de documentos que foi então entregues ao novo governador, e todos eles vinham, obviamente, do tempo de Francisco Barreto, e entre eles encontramos então a referência a uma instrução em regimento assinado por Sua Alteza a 20 de março de 1569, pelo dito Francisco Barreto, escrita em 8 folhas de papel, que tem dela 6 levadas todas escritas. E, portanto, estamos obviamente a referir-nos ao regimento que Dom Sebastião passou para Francisco Barreto antes de partir de Lisboa em 1569 e que continua a permanecer desconhecido, tal como todas as cartas que nesta expedição Francisco Barreto escreveu, com exceção de uma carta de 1571, publicada por João Reis em 1984. Mas este auto tem ainda também uma outra pequena surpresa, que é ficarmos a saber que uma das testemunhas deste auto foi Diogo do Couto, cavaleiro fidalgo da casa do dito senhor Cristóvão Curso Sequeira, morador em Goa. E provavelmente estamos a referir-nos ao cronista Diogo do Couto, uma vez que anos mais tarde, quando compôs a sua década nona, Diogo do Couto referiu que conheceu pessoalmente Vasco Fernandes Homem em Moçambique e que, nessa sua estadia em Moçambique, consultou as tais cartas que hoje, infelizmente, não conhecemos, que Francisco Barreto dirigiu a Dom Sebastião. Mas este auto coloca-nos então uma outra questão, que é, se Dom Fernando de Monroy foi realmente nomeado para continuar a expedição, temos indícios ou provas documentais que ele continuou a expedição? E, infelizmente, aqui não consigo dar uma resposta conclusiva, dada a ausência de dados, embora me incline para que não terá continuado, exatamente por essa ausência de dados. Então temos que nos questionar por que razão é que não continuou. Será porque recebeu, entretanto, ordens régias, por exemplo, em 1577, para não continuar? Ou será que, posteriormente, o impacto da Batalha de Alcácer Quibir o fez suspender a expedição? É uma questão para a qual não consigo apresentar uma resposta definitiva. Em todo o caso, e para concluir, quero começar aqui por destacar que, mesmo não se sabendo o ano preciso do término da expedição, caso assumamos que tenha sido o ano de 1577, estamos a falar de uma expedição que durou praticamente todo o período de governo de Dom Sebastião, que se iniciou em janeiro de 1568 e terminou em agosto de 1578, com o falecimento do rei na Batalha de Alcácer Quibir. Ora, o que esta nova documentação então revela é que se tratou não apenas do projeto de Dom Sebastião, mas sim de toda a família real. É neste sentido que vimos aqui as cartas da Rainha Dona Catarina, do Cardeal da expedição ou não. A verdade é que esta documentação também ajuda a perceber como, desde o início, a expedição não correu da forma que o rei planeara e pretendia, devido a fatores muito diversos e que tendem a ser esquecidos, mas que, na minha opinião, não devem ser esquecidos. Nomeadamente os problemas vividos por Francisco Barreto na partida de Lisboa, na navegação no Atlântico, que o forçaram a invernar no Brasil e, posteriormente, quando chegou a Moçambique, as suas hesitações relativamente a partir de imediato ou não para o interior do sertão moçambicano, e depois já de ter partido, todos os desaguisados que teve com o padre Francisco de Monclaros e que explicam também muita da evolução dos acontecimentos nessa fase. Em todo o caso, estes documentos revelam que não foi só também Francisco Barreto que teve hesitações, também o próprio rei as teve. E isso é evidente quando percebemos que em 1572 Dom Sebastião se dispôs a afastar Francisco Barreto e Vasco Fernandes Homem e depois tal não se concretizou, mas a maior contradição é mesmo em 1575, quando escreve num dia a Vasco Fernandes Homem para ele continuar a expedição e 4 dias depois está-lhe a dar a licença de regresso. Mas a verdade é que estes documentos também ajudam a perceber como, apesar de todas as desilusões que o monarca teve relativamente às expectativas que criou sobre esta expedição, também ele nunca deixou de investir na região. E a melhor prova disso é que nomeara em 1576 Dom Fernando de Monroy para continuar a expedição, num momento em que a expedição já durava há 6 anos e não trouxera realmente os resultados que ele esperava. E, portanto, ele podia perfeitamente ter mandado cancelar, mas não o fez. Ora,
O grande motivo de desagrado que se percebe então nestas cartas por parte de Dom Sebastião relativamente à evolução da expedição prendeu-se essencialmente com o facto de que uma expedição legítima foi, mas para isso também o próprio Dom Sebastião contribuiu com as ordens que deu a Francisco Barreto de realizar o tal roteiro do Cabo da Boa Esperança ao Cabo das Correntes, mas também com todos os poderes que lhe conferira na costa de Melinde e que explicam porque é que Francisco Barreto também se envolveu nessa expedição. Ora, outra ideia que é aqui, de um ponto de vista também importante destacar, é de que Vasco Fernandes Homem concretizou em boa medida o plano que Francisco Barreto já teria ao seu falecimento. E que plano era esse? O plano era muito simples: explorar as minas de ouro doadas pelo imperador do Monomotapa, seguir a rota de Sofala e não a rota do Zambeze e não entrar em confronto direto com as forças do Império do Monomotapa. E porquê que eu digo que há esta continuidade? Porque dias antes de Francisco Barreto falecer, regressaram os tais embaixadores vindos da corte do Monomotapa, entre eles Francisco Rafacho, que trazia a tal resposta que vimos há pouco com a doação das minas. Por outro lado, a essa data, já Francisco Barreto tinha conseguido impor ao padre Francisco de Monclares que a rota a seguir deveria ser Sofala. E, portanto, percebendo que iria falecer, e como o próprio padre Francisco de Monclares escreveu na relação da jornada de 1500, e parece-me altamente improvável, percebendo que iria falecer e que não tinha condições de continuar a jornada da forma que Dom Sebastião pretendia, parece-me improvável para Francisco Barreto, Vasco Fernandes Homem seria o seu sucessor. Ora, isto leva-nos então às duas questões que coloquei inicialmente. Qual foi, afinal, a intenção primordial de Dom Sebastião para ganhar acesso às minas de ouro e apenas secundariamente o objetivo religioso que ele invocara para o início da exposição e que era a questão do martírio do padre Dom Gonçalo da Silveira, que era considerado à época como tendo sido martirizado na qualidade de embaixador do vice-rei da Índia e, por essa via, embaixador do rei de Portugal. Ora, isto leva-nos então à outra questão: qual a importância da expedição para o rei e para o império da época? Do meu ponto de vista, esta documentação, tal como todas as missivas que Dom Sebastião dirigiu para o Estado da Índia durante o ano de 1572, ajudam a perceber que estamos perante um monarca que acompanha muito de perto os debates que ocorrem não apenas na sua corte, mas também nos diversos pontos do seu império sobre as diferentes hipóteses de territorialização da presença portuguesa. E mais do que simplesmente acompanhar, o rei procura tomar posição nesse debate e fazer política em função disso. E é exatamente nesse aspecto que ele se deixou influenciar pelo bem-sucedido modelo castelhano das Américas e procurou ele próprio trazer esse modelo de eventual sucesso. Ora, estes documentos, do meu ponto de vista, também demonstram bastante bem como estamos perante um monarca que sabe muito bem aquilo que pretende fazer, mas que em diversos momentos se tornou muito exigente com os seus governadores, precisamente por saber demasiado bem o que pretendia fazer e não tolerar que eles não seguissem, no fundo, a sua linha política. E por isso mesmo ele se dispôs a admiti-los. E foi por isso que vimos aqui as cartas de demissão de Francisco Barreto e Vasco Fernandes Homem, mas importa lembrar que Dom Sebastião, nesta mesma época, demitiu o vice-rei Dom António Noronha em 1573 e em 1577 também afastou o governador António Muniz Barreto, exatamente por causa deste padrão de exigência que o rei tem. Ora, isto leva-me então a considerar que, quando olhamos para o império da época, com a possível exceção de Marrocos, não se conhece realmente expedição que tenha contado com empenho régio temporalmente contínuo e semelhante a este, que estes documentos ajudam realmente a perceber. Quando olhamos para o Brasil, onde a iniciativa de Dom Sebastião foi dividir o Brasil em vice-reinados e rapidamente abortou essa experiência por perceber que ela não ajudava à consolidação da presença portuguesa. Quando olhamos, por exemplo, para a nomeação de Paulo Dias Novaes em Angola em 1571 e aos pedidos que Paulo Dias Novaes sempre endereçou para
ter mais poderes, mais homens, etc. E sabemos que não teve da parte de Dom Sebastião, ou mesmo quando olhamos para as conhecidas políticas reformistas que Dom Sebastião tentou ensaiar no restante Estado da Índia, percebemos que o grau de não é exatamente o mesmo do que aquele que encontramos nesta expedição do Monomotapa. E isto leva-me, então, a perguntar se, na sequência da afirmação da historiadora Eugénia Rodrigues de que esta for realmente a expedição mais importante no âmbito do chamado Estado da Índia durante o reinado de Dom Sebastião, se não podemos, à luz destes documentos, colocar a hipótese de, aos olhos do próprio Dom Sebastião, esta ter sido a expedição mais importante no seu império, com natural exceção para Alcácer Quibir. Penso que estão em posse de todos os dados para vocês próprios poderem tomar a vossa opinião. Sendo que a minha é que, aos olhos de Dom Sebastião, esta foi realmente a expedição mais importante no seu império. O que não deixa de ser paradoxal, porque a expedição foi considerada, ao seu tempo, um fracasso a todos os níveis e influenciou duradouramente a forma como, por exemplo, Dom Filipe I encarou esta região e as possibilidades de organizar nela novas expedições. Muito obrigado pela vossa atenção.